Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição de sábado. Vamos lá então? O número de brasileiros que tirou, o visto norte-americano deve bater recorde neste ano. A previsão é da própria Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que tem agilizado, aliás, o processo para tirar esse documento. Vamos ver. Elizabeth Bagley, embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, afirmou que a emissão de vistos americanos para os brasileiros registrou um número recorde em 2023. E esse número deve aumentar ainda mais em 2024. No ano passado, os consulados americanos carimbaram mais de 1 milhão de visitantes do Brasil, o maior número de todos os tempos. Mas só no primeiro semestre deste ano já foram 675 mil vistos. Comparando com o mesmo período do ano passado, a alta é de 17%. E a previsão é bater um novo recorde. Para atender essa demanda, a Embaixada dos Estados Unidos aumentou o número de funcionários para realizar o atendimento e fazer com que o processo seja o mais rápido possível. No total, mais de 1,5 milhão de brasileiros visitaram os Estados Unidos no ano passado e contribuíram com a economia norte-americana com mais de 8 bilhões de dólares. Essas visitas sustentam mais de 58 mil empregos nos Estados Unidos. Por outro lado, mais de 350 mil norte-americanos visitaram o nosso país, o que gerou cerca de 1 milhão de dólares para a economia brasileira. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Lucas Martins. Ele é especialista em política internacional e mora lá nos Estados Unidos. Boa tarde, Lucas. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Obrigado, Kleber. É um prazer falar contigo e com toda a sua audiência. E, Lucas, então, primeiro eu pergunto para você, peço que você faça uma avaliação, Quais os principais fatores que explicam esse aumento no número de vistos para brasileiros entrarem nos Estados Unidos? Bem, nós temos dois fatores que são cruciais nessa análise. O primeiro deles é o fator econômico, pensando que somente brasileiros movimentaram a economia americana quando se fala em turismo em 8 bilhões de dólares. Este é um valor bastante significativo. Significa também a movimentação de 60 mil empregos diretos nos Estados Unidos, que tem uma relação direta com o turismo gerado pelos brasileiros. E nós que temos o hábito de conhecer outros lugares, turismo, nós sabemos que existe todo um processo de emissão de vistos americanos. E também quando nós olhamos para outros destinos, como, por exemplo, a própria Europa, destinos na América do Sul, existe uma facilidade maior para estadias de curta duração. Os Estados Unidos têm interesse de que os brasileiros considerem, sim, o país como uma de suas prioridades no momento em que pensam em viajar, em fazer turismo em um outro país. É um motivo crucialmente econômico e também diplomático. O Brasil recentemente, até isso no governo Bolsonaro, entrou na lista dos países do Global Entry, que é basicamente um sistema produzido pelo governo americano que permite aos brasileiros e também pessoas de outros países uma entrada mais facilitada, com menos burocracia, dentro do território americano, no momento que eles chegam para fazer turismo. E é por isso que também tem esse fator de aproximação entre os dois países e também uma prioridade econômica. Aliás, o Brasil está entre aqueles que mais consomem quando fazem turismo nos Estados Unidos. Estamos falando, mais uma vez, em 8 bilhões de dólares, um valor bastante significativo. Olha, Lucas, você ressaltou muito bem aí o aspecto econômico. Então, eu peço agora para você acompanhar com a gente essa outra reportagem que vai falar justamente sobre a economia dos Estados Unidos, vinculada, é claro, causando reflexos na economia do país. Nós vamos falar que ontem, o dólar fechou em queda no mercado brasileiro. E essa queda foi pelo anúncio do Banco Central dos Estados Unidos de que deve cortar a taxa de juros. Vamos ver a reportagem.
presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, abriu a porta nesta sexta-feira para um primeiro corte nas taxas de juros na próxima reunião da organização, em setembro, notícia há muito tempo aguardada pelos mercados. O presidente do Fed assegurou confiança no fato de a inflação estar em uma trajetória duradoura, regressando aos 2%, que é o objetivo da instituição. A cura das distorções pandêmicas, nossos esforços para moderar a demanda agregada e ancorar as expectativas funcionaram para colocar a inflação no que parece mais ser um caminho sustentado no objetivo de 2%. A deflação, ao mesmo tempo que preserva a força do mercado de trabalho, só é possível com expectativas de inflação ancoradas que reflitam a confiança pública de que o Banco Central vai trazer cerca de 2% de inflação ao longo do tempo. Essa confiança foi construída ao longo de décadas e reforçada pelas nossas ações. Até agora, Powell não tinha dado indicações sobre datas para um corte nas taxas, uma medida há muito tempo esperada pelo mercado, porque reduz o custo do dinheiro e dinamiza os fluxos de fundos na economia. O Fed aumentou as taxas de juros para combater a inflação. A medida torna o crédito mais caro e desencoraja o consumo e o investimento, reduzindo a pressão sobre os preços. E nós vamos voltar a falar agora com o Lucas Martins, que é especialista em política internacional e mora lá nos Estados Unidos, para comentar também esse assunto, a economia. Olha só, Lucas, esse anúncio aí do Banco Central dos Estados Unidos, que deve cortar a taxa de juros, já era bastante aguardado. E eu pergunto para você que vive essa realidade de perto aí, no dia a dia, você vê sinais de recuperação da economia? O que mudou para esse anúncio aí ser feito? Pois é, Kleber, quando nós falamos em possível corte de taxa de juros, nós estamos falando tecnicamente que a economia vai bem, ela apresenta sinais de melhora e também estamos falando de uma abertura de crédito, né? Mais pessoas com mais facilidades para fazerem compras de longo prazo, casas, automóveis. Isso é um bom sinal na economia americana. Agora, quando nós pensamos no efeito que isso leva ao consumidor médio, aquele que está na ponta das transações econômicas, ainda existe uma percepção de que este crescimento econômico ainda não chegou até ele. Ainda há uma preocupação muito grande, afinal, os americanos não têm tradição em lidar com questões como inflação. Hoje já há uma discussão, inclusive dentro do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, de que existe uma expectativa de que a inflação retome o seu percentual considerado normal de 2%. Quando nós falamos de um percentual que seja 0,5% acima disso ou 0,3% acima disso, já é algo que os americanos não estão acostumados quando vão aos supermercados, vão fazer a sua rotina, as suas compras. Eles já enxergam isso com bastante preocupação, por mais que os dados, já exista uma perspectiva de corte na taxa de juros e também da retomada de uma normalidade na inflação, o consumidor médio ainda não recebeu claramente essas novidades. E isso é crucial quando nós falamos em temas de campanha eleitoral. No momento em que os americanos não percebem com grande força a questão de que a economia retoma o seu caminho antes da pandemia, isso pode afetar, sim, na forma como o eleitor se coloca na urna no momento em que chegar a eleição presidencial em novembro. Legal, Lucas. E olha só, agora eu convido você para falar também de eleições presidenciais, que, aliás, é uma das suas especialidades, a política, e assistir essa outra reportagem com a gente. Olha só, o candidato independente a presidente dos Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., anunciou que suspendeu sua campanha. E ele ainda declarou apoio ao republicano Donald Trump. Vamos ver. O candidato independente Robert F. Kennedy Jr., descendente do clã político mais famoso dos Estados Unidos, anunciou nesta sexta-feira a suspensão da campanha à presidência e pediu voto para o republicano Donald Trump em uma dezena de estados-chaves. Aos 70 anos, RFK Jr. condenou a escolha da vice-presidente Kamala Harris como candidata democrata sem que ela passasse por prévias e citou uma longa lista de queixas contra o antigo partido. Além disso, o candidato mencionou várias histórias estranhas, como a que tem um verme parasita no cérebro e que deixou um filhote de urso morto no Central Park, em Nova York. I want everyone to know that I am not terminating my campaign.
Quero que todos saibam que não estou terminando a minha campanha. Estou simplesmente suspendendo e não acabando com ela. Meu nome vai permanecer nas urnas na maioria dos estados. Se você vive em um estado azul, pode votar em mim sem atrapalhar ou ajudar o presidente Trump ou a vice-presidente Harris. Em estados vermelhos, o mesmo se aplica. Encorajo que votem em mim. Or Vice President Harris. In red states, the same will apply. I encourage you to vote for me. A família Kennedy virou as costas a Robert. A irmã Carrie Kennedy afirmou que a decisão é uma traição aos valores que a família mais aprecia. A suspensão da campanha acontece um dia depois de Kamala Harris fechar a convenção nacional do Partido Democrata, na qual foi nomeada candidata, com um discurso em que pediu um novo caminho a 10 semanas das eleições. E a gente volta a falar com o Lucas Martins, lá direto dos Estados Unidos, e agora para falar sobre eleições presidenciais. Lucas, o que representa o anúncio do Kennedy, esse anúncio? Até então, pouca gente, pelo menos no Brasil, sabia até que ele era candidato. Ele não tinha essa dimensão toda. E como ele pode, qual que é o peso dele na influência, na disputa entre o Trump e a Kamala? A reportagem diz muito bem, o Robert Kennedy Jr., ele é filho, né, do Robert Kennedy, pai, que foi candidato a presidente dos Estados Unidos, foi assassinado em 68. Ele é sobrinho do ex-presidente John F. Kennedy, que também foi assassinado. Ou seja, ele vem de uma família política com bastante conhecimento da realidade americana. Mas ele, por mais que seja, né, de uma família tradicionalmente associada ao Partido Democrata, o Robert Kennedy Jr. deixou o Partido Democrata, anunciou uma candidatura independente a presidente dos Estados Unidos. Ele é uma figura considerada como bastante excêntrica no cenário americano. Ele historicamente foi vinculado, sim, ao Partido Democrata, mas dentro desse partido ele foi um ativista anti-vacina durante a pandemia do Covid-19 e agora ele aparece, né, na campanha presidencial como candidato independente, suspende a sua campanha e agora anuncia, né, um apoio mais formal ao Donald Trump, ao republicano Donald Trump. Por mais que ele represente, né, uma candidatura independente que poderia afetar votos cruciais em estados pêndulo, o que acontece é que a maioria desses eleitores que até então tinham interesse em votar no Robert Kennedy Jr. eram eleitores que não tinham interesse em votar em um candidato como Donald Trump ou mesmo como Kamala Harris ou como Joe Biden. Ou seja, isso não significa, né, o fim da sua campanha, a suspensão da sua campanha, na expressão do próprio Robert Kennedy. A suspensão dessa campanha e o endosso a Donald Trump não significa que os eleitores que até então ele tinha, que eram basicamente algo em torno de 2 a 5% do eleitorado nacional americano, isso não significa que esses votos irão diretamente ao Donald Trump. Afinal, se você, como eleitor, tem interesse e busca votar em alguém independente, é porque você rejeita os candidatos dos grandes partidos. É por isso que é muito difícil você fazer uma associação direta com a saída do Robert Kennedy e o direcionamento desses votos para Donald Trump. Ele sempre foi considerado uma figura bastante excêntrica dentro da política americana, mas que conseguiu uma certa relevância no cenário eleitoral, no momento que se torna candidato, e agora existe inclusive o encaminhamento de um possível cargo no governo Trump, caso o republicano seja eleito presidente dos Estados Unidos, ou seja, ele sai de uma posição em que ele era praticamente esquecido dentro do Partido Democrata e se torna alguém que é praticamente um ministeriável em um provável, possível governo de Donald Trump, caso o republicano vença as eleições em novembro. Correto. Nós acabamos de conversar com o Lucas Martins, ele que é especialista em política internacional e vive lá nos Estados Unidos. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Aliás, hoje falou de tudo, né? Imigração, falou também sobre economia e finalizou aí com política. Obrigado por essa participação completa. Sempre muito bom, Kleber. Um abraço a você. Grande abraço. Olha só, a gente muda de assunto para voltar a falar agora sim da formatura da AGRADE, a Academia Teológica da Graça de Deus, e também da FIC, a Fundação Internacional de Comunicação. E quem está lá nesse evento, como eu disse no começo, é o nosso repórter, o Ismael Nascimento. Vamos ver, ele aparece aqui no telão.
Boa tarde, Ismael. Conta um pouco aí para a gente desse grande evento. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Já bate aquela sensação, né, de ver as pessoas recebendo o seu certificado. E estou aqui no Espaço dos Jovens que Vencem da Graça, onde aconteceu, da Igreja da Graça, onde aconteceu esse momento de muitas emoções. Mas quem vai contar melhor sobre esse assunto com a gente é aqui é a Laís Caroline, secretária da grade Academia Teológica da Graça de Deus. Laís, muito obrigado por nos receber e foi um dia muito especial. Eu que agradeço o convite. Hoje foi um dia muito memorável para nós, ali da FIC, né, da grade, nessa parceria, ali para dar esse pontapé inicial na carreira dos alunos que se formaram conosco hoje, receberam seu certificado ali de eletricista e de cuidador de idoso. Foi muito memorável e muito emocionante ao mesmo tempo. É importante destacar que teve o momento do culto, da oração, da preparação. Até achei interessante que eu não estava conversando, porque na próxima semana vai a matéria completa para você aí de casa, tá? Foram no campo do curso de eletricista, foram 5 meses, né? Alguns até compartilharam, nossa, eu tive algumas dificuldades na parte do cálculo, mas que o professor, as orações durante o curso foi importante para acalmar e para que conseguissem hoje ter o certificado. Isso mesmo, nós como uma fundação evangélica, né, para se dizer, temos essa preocupação não somente com a formação do físico, né, do intelecto, mas também do espiritual. Essa preocupação, esse cuidado com o espiritual de cada aluno que ingressa nos nossos cursos, né? No curso agora de enfermagem de cuidador de idosos, agora vai ter uma próxima turma, né? Hoje concluiu um ciclo. Vai ter um próximo no mês de novembro. Isso, dia 5 de novembro, inicia a próxima turma para cuidador de idosos. E você que tiver interesse em se inscrever, vá à Avenida São João 791, a sede da Igreja da Graça, procure a pastora Vera. E ela terá maiores informações sobre esse curso. Laís, antes de encerrar com você, fala para nós também que tem outros cursos da grade que ela oferece. É importante destacar que são cursos gratuitos, né? Que a pessoa de casa possa se inscrever. Fala um pouco desse trabalho, por favor. Isso, nós temos esses cursos, que é do nosso projeto, que são cursos gratuitos. E os nossos cursos na grade, cursos presenciais, eles possuem uma parcela mensal, mas de um valor bem acessível, porque nós estamos abertos para todos os públicos. Temos o curso de capelania cristã, que você recebe a credencial para visitar hospitais, presídios, e também o nosso lançamento de 2024, o curso de introdução bíblica. Um curso bem completo, com material apostilado, duração de 10 meses, para você que tem interesse de aprender mais da palavra de Deus. O site? www.agrade.com.br. Só para reforçar, o gratuito foi de enfermagem, esse do cuidador de idoso. É parte do nosso projeto. Isso, corrigindo, é importante corrigir. Laís, imensamente, muito obrigado. E agora eu vou conversar com quem fez o curso, né, de cuidador de idosos. Por favor, Rosimeire Leal, muito obrigado por nos receber aqui no espaço de vocês, aqui, né? E a felicidade de receber certificado. A Rosimeire já te adianto, vem para cá, por favor, Rosimeire, já adianto para você de casa que ela já tem um cuidado, um trabalho com a igreja de visitar os idosos, né? E esse curso vai ampliar cada vez mais a maneira de tratar, de cuidar, né? Prazer. Vai aumentar o meu conhecimento, meu aprimoramento, né? Os cuidados, né? E é muito importante, muito gratificante, porque é uma obra muito benéfica, muito importante, né? Para a sociedade, para o espiritual, para o idoso, né? Que se sente muito carente, muito sozinho. Às vezes a gente chega lá e estão sozinhos, né? Se sente sozinho, é muito bom, muito gratificante. Rosimeire, compartilha com o certificado, é muito bonito esse trabalho que vocês, né? E hoje a conclusão, e foi um dia de muita emoção, veio muita gente emocionada, chorando, porque teve o culto, teve a oração, mas também tem agora a parte do certificado. Foi muito emocionante, foi bonito, foi bênção, né? Foi muito bom, muito gratificante. Olha, para encerrar aqui também, a Rosimeire, né? Ela ficou preocupada, Cleber, porque ela disse que às 14 horas tem um culto dela e ela não quer perder, e não vai perder. Da importância agora desse olhar
né, com um olhar que já tinha com os idosos, e agora com o olhar mais técnico vai ajudar a ter esse olhar mais amplo para cuidar dos idosos. A gente vai saber mais dos direitos, dos deveres, das obrigações, né, das preocupações, do cuidado, do amor, do carinho, do afeto, né, do companheirismo, né? É muito importante isso para a sociedade, né? É muito importante para os idosos isso. Perfeito. Rosimeire, muito obrigado. Parabéns. Está mais tranquila? Sim, sim. Parabéns, sucesso para você, tá bom? De verdade. Muito obrigado, Rosimeire. Kleber, eu vou ficando por aqui. Foi uma emoção, repito mais uma vez, de participar, conhecer as histórias das pessoas que fizeram os cursos, no caso do campo da eletricidade, né, e também de cuidador de idosos. Muito obrigado. É com você, Kleber. Tá certo, Ismael. Muito obrigado aí pelas informações. E olha só, parabéns aí também para a Rosimeire, para todos os formandos. Um belo trabalho, que tem um lado humano, é uma missão, cuidar de idosos, mas também tem um lado econômico. São pessoas que vão entrar no mercado de trabalho. E por falar em economia, o governo federal confirmou o imposto de quase 28% com a reforma tributária. A alíquota já é considerada a maior do mundo. Os itens que podem sofrer com este aumento são carnes e queijos da cesta básica. Vamos ver. A alíquota padrão dos impostos sobre produtos e serviços na reforma tributária deve subir a 27,97%, caso as alterações feitas na Câmara dos Deputados se mantenham. A estimativa foi divulgada hoje pelo Ministério da Fazenda. A alíquota padrão é aquela que será cobrada sobre o consumo de todos os itens que não estiverem nas regras especiais da reforma. O novo cálculo do governo está acima dos 26,5% inicialmente projetados, quando a proposta de reforma tributária foi aprovada pelo Congresso Nacional. Os produtos incluídos nas exceções, no entanto, também podem ficar mais caros, porque se o imposto geral sobe, o específico sobe junto. Como o governo precisa de um certo nível de arrecadação para pagar seus custos e investir, a matemática é simples. Quanto maior o número de exceções, produtos com imposto reduzido, maior tem que ser a alíquota padrão para manter a arrecadação equilibrada. Entre os itens que mais pesam para o aumento do tributo estão a inclusão de carnes e queijos na cesta básica, a ampliação da alíquota reduzida em 60% para todos os medicamentos e o aumento de benefício tributário ao mercado imobiliário. Apesar da iniciativa para diminuir a alíquota padrão de IVA, os senadores terão de lidar com pressão de setores querendo mais benefícios. Caso a nova projeção se confirme, o Brasil terá o imposto mais alto do mundo, segundo o ranking da Tax Audition. O segundo lugar é ocupado pela Hungria, com uma taxação de 27% sobre o consumo em 2023. E os Estados Unidos figuram na última colocação no peso dos impostos sobre consumo, com tributação de 7,4%. E para falar mais sobre esse assunto que também afeta a vida de todo mundo, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o advogado Guilherme de Ferreira, ele que é especializado em direito tributário. Boa tarde, doutor Guilherme, seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Boa tarde a todos, o prazer é todo meu. Doutor Guilherme, a gente acabou de ver aí que o Brasil deve ter o imposto mais alto do mundo. É uma informação que aparentemente assusta até as pessoas que não estão muito afeitas a esse assunto tão técnico. Então, eu queria que você explicasse para as pessoas que nos assistem. Isso é mesmo motivo de preocupação e qual foi a repercussão dessa declaração, por favor? Infelizmente, isso é muito ruim para a população brasileira, para os consumidores e também para os empresários. Quando se foi ventilada a possibilidade da reforma tributária, quando estava ela em discussão, previa-se que a alíquota iria girar em torno de 25%. E hoje a gente já está aí num patamar de quase 28%, né? Então teve um aumento muito grande. Além disso, a gente destaca também do aumento que vai ter na carga tributária em relação aos prestadores de serviços. Então, infelizmente, isso é muito ruim. A gente vê uma perspectiva de aumento
aumento no preço, no valor final dos produtos e também nas prestações de serviço. Ou então os empresários terão que reduzir a sua margem de lucro, o que impacta também na economia brasileira. E, doutor, mais importante até que esses números é saber se esse imposto vai promover a justiça tributária, ou seja, quem ganhar mais, pagar mais. Qual é a sua avaliação? Na verdade, a reforma tributária ela veio focada em relação ao uso e consumo. Uso e consumo é o quê? Uso são os impostos do que a gente possui. Casa, um imóvel, um carro, uma lancha, um avião. E consumo é sobre os impostos relacionados à produção ou prestação de serviço. Então, em regra, quem ganha mais ou menos não vai mudar para ele. Então, o que vale é para quem consome mais, podemos dizer assim. E produtos mais requintados, esses sim virão com valores a mais nessa perspectiva, que quem tem mais condições de comprar um produto melhor, ele pagará mais imposto. Essa é a ideia central dessa reforma do IVA que está sendo aplicada aqui no país. O senhor falou em produtos e entre alguns produtos que foram citados até na reportagem estão aí os queijos e carne, e a carne também. Então, eu peço a sua avaliação. Você concorda aí com essa lista que foi feita ou acredita que houve algum equívoco, principalmente referente a algum item básico que faz parte aí da vida do brasileiro? Penso que deveria ter um estudo melhor em relação aos itens básicos dos brasileiros, porque nós vivemos em um país de dimensões continentais. Então, nós temos aí uma vivência, uma diferença de tradição, de alimentação que acontece no norte, que acontece no sul, que acontece no centro-oeste, que acontece no sudeste. Então, é muito difícil que a cesta básica abranja todas as culturas brasileiras. Então, às vezes, o que é básico no norte não é o que é básico no sul, no sudeste, no centro-oeste. Tem essa diferença. E por isso já vem essa crítica específica. E acabando, eles tentaram, então, pegar e mesclar e fazer uma média do que é mais consumido e o que é mais essencial no Brasil e trouxe algumas situações de isenção. O que não vai ser justo, infelizmente, pela nossa dimensão continental, né, que temos aqui no país. E, doutor, a reforma tributária era aguardada com ansiedade há muito tempo. E, é claro, já se sabia que ela não ia, atender a todos os anseios. E eu peço, então, a sua avaliação como um profundo conhecedor desse assunto. Qual é a avaliação que você faz? Claro, o processo ainda não foi concluído, mas pela direção, pelo rumo que você vê esse projeto tomar. Bom, a reforma tributária ela não veio para reduzir o imposto. Isso a gente já sabe, infelizmente, nós já sabemos disso. Ela veio para tentar simplificar e trazer uma justiça fiscal. São os dois principais pontos da reforma tributária. Em relação à simplificação, de certa forma, ela simplificou sim, porque nós tínhamos, então, 4 impostos que se transformarão em um, mas será subdividido em 2, então o IVA terá o IBS e o CBS, e nós teremos também o imposto seletivo. Então, ali de 5 impostos vão ficar 3, né? A gente já teve, então, de certa forma, uma simplificação. Agora, em relação à justiça fiscal, nós só saberemos que se ela vai acontecer de fato através das aplicações das leis complementares que estão sendo discutidas, PLP 68, PLP 108 e outras PLPs que estão aí sendo discutidas. Só a partir do momento que elas estiverem prontas que nós saberemos se realmente vai acontecer uma justiça fiscal, uma redistribuição no nosso país. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o doutor Guilherme de Ferreira, ele que é especialista em direito tributário. Doutor, muito obrigado pelas suas explicações. Obrigado a todos. Grande abraço. E olha só, a gente muda de assunto agora para falar que o fogo se alastra por todo o estado de São Paulo. Em apenas 2 dias foram registrados quase 7 vezes mais incêndios do que todo o mês de agosto. E as cidades, ao todo, olha só, 34 cidades estão em alerta máximo. Vamos ver. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a paisagem de diversos municípios de São Paulo coberta por uma fumaça preta em meio a incêndios florestais. Foram mais de 2.300 queimadas entre quinta e sexta-feira, um recorde se comparado com o mesmo período do ano passado,
quando foram contabilizados 352 incidentes, segundo apontou o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A situação colocou o estado paulista no topo da lista de incêndios do país, ficando à frente até mesmo de estados da Amazônia Legal, que enfrentam a temporada recorde de queimadas. Uma série de ocorrências envolvendo canaviais em chamas e a morte de 2 trabalhadores de uma usina quando tentavam combater o fogo na cidade de Urupês, em Rio Preto, levaram o governo do estado a criar um gabinete de crise para discutir soluções ao problema. Municípios estão em situação de alerta máximo para grandes queimadas e os incêndios se concentram principalmente em municípios da região de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, São Carlos e Bauru. Alguns trechos das rodovias foram interditadas devido à fumaça das queimadas, que reduziu a visibilidade dos motoristas que trafegavam pelas vias. O tempo seco e os ventos de pré-frontais favorecem a propagação de incêndios, que atingem todo o estado de São Paulo. E o fenômeno é conhecido como plumas de fumaça, ou seja, grandes nuvens de fumaça provocadas por queimadas, capazes até de encobrir o sol. O Centro de Gerenciamento de Emergência da Defesa Civil emitiu um alerta crítico para incêndios nas áreas. E a gente vai falar agora do maior evento de tecnologia e entretenimento da América Latina, que aconteceu esta semana em São Paulo. Foi o 7 Expo, que aconteceu na Zona Norte da capital paulista. E a exposição trouxe grandes novidades de tecnologia, inclusive para televisão. Vamos ver nessa reportagem. O 7 Expo é o maior evento de tecnologia e mídias da América Latina. E a edição de 2024 foi a primeira a ser realizada no distrito do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo. Além das grandes marcas expositoras, o presidente da 7 Expo também estava no evento e falou sobre as grandes novidades e o que mudou desde a edição do ano passado. A edição passada, que foi 23, já se passaram 12 meses. Tecnologia, 12 meses é uma eternidade. Então, eu diria que o que a gente tem aqui hoje é muito diferente do que a gente viu ano passado. E mesmo a 7, né, que frequentemente faz eventos regionais, ela está 5 eventos regionais nas várias regiões do país. O último evento que faz 2 meses, a gente já tem um monte de novidade aqui que não estava refletida lá. Então, assim, nesse setor, especialmente nesse ambiente de mídia que é muito rápido, acontecem muitas coisas no intervalo de tempo muito curto. Nessa edição, a gente tem 2 aspectos que estão despontando como algo assim muito relevante para o ecossistema de produção e distribuição de mídia. O primeiro é a inteligência artificial. E aí aquele velho dilema, né? Ah, mas ele vem para substituir os profissionais. Não, ele não vem. Ele vem para agregar eficiência, vem para dar uma facilidade, uma ferramenta nova, né? E o segundo tema importantíssimo que a gente tem aqui, e esse eu acredito que é uma particularidade brasileira, né? O Brasil está em vias de discutir um novo padrão de transmissão de TV, que está batizado de TV 3.0. A empresa Lineup também trouxe uma grande novidade para a televisão. A Lineup já realizou vários projetos para emissoras de TV, produtoras e eventos esportivos para o aumento de conteúdo e produção. Agora, eles desenvolveram uma rede para monitorar e corrigir os sinais de áudio e vídeo das diversas programações de uma emissora. O sistema da Tag Systems, que é um sistema de monitoramento de sinais, áudio, vídeo e a parte de compressão dos sinais direto ao vivo. Real time, a gente consegue fazer o monitoramento dos sinais IP, Dash, HLS, SRT, ZIX, todos os protocolos direto na emissora. E monta-se também um mosaico onde é acompanhado cada problema durante a transmissão, desde a criação até a entrega final no seu device, na sua TV ou na OTT.
E por falar em sinais, nós estamos aqui no stand da LiveU, que inclusive é uma ferramenta que nós da HIT utilizamos para transmitir aí os nossos sinais, as nossas matérias nos jornais ao vivo. E eu estou aqui com o Fábio Eutelberg, ele que vai explicar para a gente qual que é a grande novidade desse equipamento. Boa tarde, Fábio, tudo bem? Eu queria que você explicasse para a gente qual que é a grande novidade do LiveU. Fernando, obrigado pela atenção e por virem até aqui. A gente está há 15 anos com a LiveU, desde o início da tecnologia que revolucionou o mercado de televisão, porque ela permitiu que qualquer produção, não apenas a televisiva, transmitisse vídeo ao vivo, porque antigamente a gente precisaria de um carro de satélite, uma SNG. A LiveU criou um conceito chamado Mochilink. É um equipamento que a gente carrega nas costas e os cinegrafistas, como agora a gente está aqui com o nosso querido José Fraga, se carregando um LiveU nas costas e transmitindo esse sinal ao vivo a partir da soma de chips de celulares. É um conceito... Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado em nossa programação e até mais.